E aí, pessoal, tudo certo? Bem-vindos a mais uma análise aqui do Legislação de Elite. Já pararam para pensar qual é o código genético da nossa nação? Pois é, hoje a gente vai decifrar os princípios fundamentais da Constituição. É a base de tudo e, olha, é um dos tópicos mais quentes em qualquer concurso de direito. O nosso objetivo aqui é muito claro: é entregar a bússola e o mapa para navegar com total segurança pelos princípios fundamentais. E, claro, conquistar aqueles pontos que, no final das contas, fazem toda a diferença na aprovação. E para guiar a gente nessa jornada, montamos um roteiro bem estratégico com 5 etapas. A gente começa pela fundação, depois decifra aquelas distinções que sempre confundem, vê como a teoria funciona na prática, simula o dia da prova e, para fechar, a gente se vacina contra as pegadinhas mais comuns. Vamos nessa? Então vamos começar. A primeira parte do nosso papo foca nos pilares do Estado brasileiro. São aqueles conceitos fundamentais, sabe, que estão lá nos artigos 1º a 4º da Constituição e que moldam a nossa identidade como nação. Para organizar o raciocínio, a doutrina jurídica, de uma forma bem inteligente, divide esses princípios em 8 grandes eixos. Entender essa estrutura, pessoal, é o primeiro passo para montar o quebra-cabeça na mente e não se perder na hora da prova. E aqui estão eles, os 8 blocos didáticos: o princípio federativo, o republicano, o do Estado democrático de direito, o da soberania popular, o da separação dos poderes e os 3 pilares normativos, os fundamentos, lá do artigo 1º, os objetivos do artigo 3º e as relações internacionais do artigo 4º. Fiquem muito atentos aqui, porque a cobrança desses temas é sempre recorrente e bem intensa. Agora, deem uma olhada. O caput do artigo 1º é basicamente a certidão de nascimento do nosso sistema. Percebem as 2 expressões-chave? União indissolúvel, que a gente já vai aprofundar, e Estado democrático de direito, que é a alma do nosso contrato social. Bom, partindo dessa base, vamos para a nossa segunda sessão para aprofundar o conceito de federação. Porque vejam bem, ser uma federação vai muito além do nome. Existem umas nuances aqui que são um prato cheio para as bancas de concurso mais exigentes. Olha só, a palavra-chave aqui é o diferencial. Se a questão mencionar descentralização político-territorial, a resposta é federação, como é o caso do Brasil, onde os entes têm autonomia. Agora, se o termo for só descentralização administrativa, aí a gente está diante de um Estado unitário, com poder centralizado. Essa distinção é decisiva, viu? Lembram da tal união indissolúvel que a gente viu no artigo 1º? Pois é, aqui está a consequência prática disso. No Brasil, não existe direito de secessão. Nenhum Estado, nem o DF, pode simplesmente decidir se separar do país. É um princípio absoluto e, acreditem, um dos erros mais comuns em provas. Aqui tem outra distinção crucial. Os entes da federação, União, Estados, DF e municípios, eles têm autonomia política, que se desdobra em 4 capacidades que a gente já vai detalhar. Por outro lado, uma autarquia, tipo INSS, tem só autonomia administrativa, ou seja, ela pode gerir seus próprios assuntos, mas não tem poder político para criar leis, por exemplo. Este quadro comparativo mostra perfeitamente as particularidades do Distrito Federal em relação a um município. Reparem que o DF, por essa natureza híbrida dele, tem governador e deputados distritais e ainda tem representação no Congresso. Já os municípios ficam com prefeito e vereadores. E o detalhe mais importante de todos, o Poder Judiciário do DF, o TJDFT, é de competência da União. Essa informação cai direto em prova. E para fechar esse tópico, uma informação valiosíssima para questões mais complexas. O Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a Lei Orgânica do DF, embora não tenha esse nome, tem a natureza jurídica de uma Constituição estadual. Isso consolida o status único dele no nosso arranjo federativo. Com essas distinções bem claras na mente, vamos avançar para a terceira parte. Agora, a gente vai conectar a teoria com a prática, observando como esses conceitos de poder e autonomia se materializam na estrutura e no funcionamento do Estado. Lembra que a gente falou da autonomia política? Então, ela se manifesta por meio dos 4 autos. Pensa no macete OGLA, auto-organização, que é para criar as próprias normas. Autogoverno, para eleger seus representantes. Autolegislação, para editar suas leis. E autoadministração, para gerir seus serviços. É fundamental memorizar essa estrutura. O nosso federalismo tem umas classificações doutrinárias que são essenciais para as provas. Ele é de 3º grau porque reconhece os municípios como entes autônomos.
Ele foi formado por segregação, ou seja, é centrífugo, o que significa que o poder se espalhou de um centro único para as unidades. Além disso, ele é cooperativo, prevendo colaboração entre os entes, e assimétrico, buscando tratar os desiguais de forma desigual para alcançar um equilíbrio. E para que essas 4 classificações fiquem gravadas na memória de forma definitiva, preparamos um macete simples e muito, mas muito eficaz. CA3. C de cooperativa, com base nas competências dos artigos 23 e 24. C de centrífuga, por causa do nosso modelo de formação por segregação. A de assimétrica, ligado lá no objetivo de reduzir desigualdades do artigo 3º. E o 3 de terceiro grau, pela inclusão dos municípios. Um macete simples que pode salvar pontos preciosos na hora H. Ok, agora vamos para a quarta parte, o momento de aplicação total. Vamos testar o que a gente viu até aqui com questões que simulam exatamente o ambiente de um concurso público. Primeira questão. Imaginem um cenário. Um estado da federação resolve fazer um plebiscito para perguntar para a população se eles querem se separar do resto do país. Isso é constitucionalmente possível? Pensem aí. A resposta é: claro que não, a afirmação está erradíssima. Como a gente já viu, a união é indissolúvel. E mais, a simples tentativa de secessão é uma das hipóteses que autorizam a União a decretar intervenção federal, uma medida extrema para garantir a integridade nacional. Segunda questão. Um tema que sempre aparece em provas. A obrigatoriedade do voto no Brasil. É considerado uma cláusula pétrea? Ou seja, é uma daquelas normas que não podem ser abolidas de jeito nenhum por emenda constitucional? Errado de novo. E aqui a atenção aos detalhes é tudo. As cláusulas pétreas, que são o núcleo duro da nossa Constituição, protegem o voto direto, secreto, universal e periódico. A obrigatoriedade, no entanto, não faz parte dessa lista, então, teoricamente, ela poderia ser modificada por uma emenda. Terceira e última questão dessa rodada. Os municípios estão incluídos na repartição de competências legislativas concorrentes, aquela do artigo 24? Em outras palavras, eles podem legislar sobre os mesmos temas que a União e os estados? E a resposta é não. A afirmação está incorreta. E este é um ponto que não dá para errar, pessoal. A competência legislativa concorrente do artigo 24 é uma atribuição exclusiva da União, dos estados e do Distrito Federal. Os municípios ficam de fora dessa repartição. Chegamos à nossa quinta e última parte, talvez a mais estratégica de todas. Agora a gente vai fazer uma revisão focada nos erros mais frequentes, naquelas armadilhas que podem custar a vaga. Atenção máxima aqui. Aqui está o nosso checklist de sobrevivência. Vamos lá. Não confundir forma de Estado, que é federação, com forma de governo, que é república. Lembrem-se que o DF não é um município e o judiciário dele é da União. Não incluam os municípios na competência concorrente do artigo 24. Jamais admitam o direito de secessão. Não confundam a obrigatoriedade do voto com cláusula pétrea. E, por fim, nunca se esqueçam que a nossa federação é de terceiro grau por causa dos municípios. Dominar esses pontos é o que separa quem passa de quem fica pelo caminho. E para a gente fechar com chave de ouro, um desafio para levar o estudo a outro nível, já pensando numa prova discursiva. Como é que se poderia usar o princípio do federalismo cooperativo, lá dos artigos 23 e 24, para defender a constitucionalidade de uma lei federal que estabelece normas gerais sobre saúde pública? Reflitam sobre isso. É essa capacidade de aplicar o conhecimento que coloca qualquer um na frente da concorrência. Essa foi a nossa análise dos princípios fundamentais, um oferecimento do Legislação de Elite. Se esse conteúdo foi útil, compartilhem com os colegas de estudo e continuem nos acompanhando. Bons estudos e até a próxima!